soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nesta noite, esteja sobre a vida da sua família. Estamos aqui nesta noite para engrandecermos ao nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É esse Deus poderoso que nós servimos. É a Ele que nesta noite nós estamos prestando um culto de adoração ao Deus vivo, ao Deus que reina, ao Deus soberano, como nós acabamos de cantar. Tu és soberano, Senhor. Que nessa noite, com toda alegria em nosso coração, possamos cultuar ao nosso Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Vamos orar, meus irmãos, vamos nesse momento fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, obrigado a Deus por estarmos aqui nesta noite. Obrigado porque o Senhor nos trouxe, o Senhor nos tem dado saúde, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem guardado as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor sobre nós, Senhor. E nós estamos aqui nesta noite, com os nossos corações alegres, com os nossos corações, ó Pai, exultantes, ó Pai, por termos o privilégio de podermos Te adorar, cultuar ao Senhor, ó Pai. Que nesta noite o Senhor fale aos nossos corações, que nesta noite possamos sair daqui, Senhor, transformados, ó Deus, pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Que nesta noite, Senhor, o Teu Santo Espírito nos cure, que nessa noite o Seu Santo Espírito renove as nossas forças, Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor, com a nossa alegria, com a nossa motivação, com o nosso ânimo, Senhor, renovado na esperança que nós temos em Cristo Jesus, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, fale conosco, Senhor, nos ajude, nos fortaleça, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé nesse momento. Vamos fazer uma leitura bíblica, vamos fazer todos juntos a leitura desse salmo maravilhoso. Salmo 111, vamos ler todos juntos? Louvai
ao Senhor, eu louvarei o Senhor com todo o meu coração, na assembleia dos retos e na congregação. As obras do Senhor são grandes, buscadas por todos os que têm prazer nelas. Sua obra é honorável e gloriosa, e as suas justiças duram para sempre. Ele fez suas maravilhosas obras para serem lembradas. O Senhor é gracioso e cheio de compaixão. Ele deu alimento àqueles que o temem. Ele sempre será cuidadoso com o seu pacto. Ele mostrou ao seu povo o poder das suas obras, que ele pôde lhes dar a herança dos pagãos. As obras de suas mãos são verdade e juízo. Todos os seus mandamentos são certos. Eles são firmes para sempre, e se cumprem na verdade e na retidão. Ele enviou a redenção ao seu povo, comandou o seu pacto para sempre. Santo e venerável é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um bom entendimento tem todos aqueles que cumprem os seus mandamentos. Seu louvor dura para sempre. Amém, meus irmãos, amém. Louvemos ao Senhor neste momento. Perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, pois quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Habita em meio aos louvores e canto dos santos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Viemos, Senhor, viemos pra te adorar ao Senhor, com música e canto. Estamos alegres nos feitos do Pai, e a Ele louvamos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Quando a louvor de glória
se assentar nesse momento. Nesse momento, meus irmãos, quero, antes do momento de nós termos a nossa confissão de pecados, queremos nós, enquanto Igreja Quarta IPI de Sorocaba, Conselho da Quarta IPI, agradecer aos irmãos pela fidelidade com o dízimo, com as ofertas. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês, né? Que Deus continue abençoando o emprego de vocês, que Deus continue derramando suas ricas bênçãos sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. E a palavra do Senhor nos diz, né, em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, né? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Que sempre possa haver alegria em seu coração, meus irmãos, meu irmão e minha irmã, para contribuir com a nossa obra, para contribuir com a obra do Senhor, né? Que possamos sempre ter esse coração generoso, esse coração grato, e darmos sempre com alegria, não por obrigação, não com pesar, mas sempre com alegria em nossos corações, por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Os irmãos, as irmãs que tiverem alguma dificuldade para estar fazendo a sua contribuição, né, dízimo, oferta, pode estar nos procurando, um diácono, um presbítero. Nós vamos estar assim te ajudando nessa questão de estar fazendo uma transferência, um depósito, né, um Pix, né? Hoje se utiliza bastante Pix. Então, nós vamos estar te auxiliando nisso. Os irmãos que também trouxeram, né, podem também estar deixando no nosso gasofilácio após o final do culto, tá bom? Que Deus abençoe e continue abençoando a vida de vocês. Vamos nesse momento, meus irmãos, passarmos para um momento de confissão, momento onde nós podemos, perante o Senhor, apresentarmos a Ele os nossos pecados. Vamos ficar alguns minutos em silêncio e oração, e a palavra do Senhor nos diz em Provérbios, capítulo 28, verso 13, aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandone, terá misericórdia. Confesse os seus pecados nesse momento, e tenha certeza em seu coração que Deus tem misericórdia de nós. Todos os dias as misericórdias dele se renovam sobre as nossas vidas. Confesse os seus pecados ao Senhor, pedindo ajuda ao Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, obrigada por estarmos aqui hoje, Senhor, em sua presença. Nesse momento eu peço que o Senhor nos ajude, Senhor, a podermos enfrentar as dificuldades da vida, Senhor, mas com a sua misericórdia, Senhor, entregamos todos os nossos pecados, as ofensas a Ti, Senhor, e que o Senhor nos dê misericórdia para podermos estarmos nos corrigindo, Senhor. Mostra para nós o que temos que melhorar, o que temos que mudar, Senhor, para que possamos ser aquilo que o Senhor quer de nós, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos nesse momento ter os cânticos comunitários. Vamos assim continuar adorando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Essa próxima canção que vamos cantar, Ele Vem. Você crê, meu irmão e minha irmã, que Jesus está voltando? Os sinais estão à nossa volta. Sejamos bons observadores. A palavra de Deus nos diz que será como nos dias de Noé. Que possamos sermos bons observadores. Jesus está voltando. Aleluia! Porque isso é motivo de alegria para os nossos corações. Maranata, Jesus está voltando, Ele vem para nos buscar, Ele vem para buscar a sua igreja, e com Ele, enfim,
reinaremos para todo sempre. Amém? Todo louvor, vamos clamar em
Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem nos buscar. Que nessa noite você possa entregar seu coração totalmente ao Senhor, meu irmão. Entregue tudo ao Senhor. Não entregue 50%, 60%, 70%, mas entregue 100% da sua vida ao Senhor. Deixe Ele ser o Senhor e Salvador da sua vida. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entregamos tudo a Ti, Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti. Teu nome dá louvor, sentindo alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entregamos tudo a Ti, Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Só a igreja. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Amém, Senhor. Aleluia. Que possamos, meus irmãos, consagrarmos tudo o que somos, tudo o que temos, que possamos consagrar a nossa vida, a nossa família para o nosso Deus. Consagre tudo o que você tem para o Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o
Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra. Amém. Os irmãos podem se assentar. Convido o diácono Evaldo para estar fazendo uma oração pelas crianças nesse momento, o cultinho que elas vão ter. Senhor, continuamos em vossa presença, Senhor, para primeiramente agradecer por todas as bênçãos que tem nos proporcionado, Senhor, por todos os momentos que percebemos, que sabemos que Tu estás ao nosso lado. Senhor, nesse momento eu peço, particularmente para as crianças dessa igreja, as crianças de todas as famílias, ligadas ou não a essa igreja, Senhor, Tu sabes a necessidade de cada um. Senhor, ensina-as no caminho que devem andar. Ensina, Senhor, os pais para que conduzas para o caminho correto, Senhor. Tu sabes a necessidade de cada um, mas mesmo assim, Senhor, imploramos, pedimos a vossa proteção. Tudo pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Quero chamar à frente o presbítero Antônio Artei, nosso convidado especial dessa noite. É uma alegria imensa ter aqui o Antônio Artei nessa noite, trazendo a palavra do Senhor. Fique à vontade, Antônio Artei, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado por aceitar o convite. É uma alegria para a nossa igreja ter você aqui nesta noite. Quero orar, meus irmãos, vamos orar pela vida do nosso irmão. Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, pedimos iluminação da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor, assim como o Senhor já tem falado ao coração do Teu servo, Senhor, que nesse momento o Senhor abra os nossos corações para recebermos tudo aquilo que o Senhor falou ao coração do Antônio Artei, ó Pai. Que possamos receber, Senhor, que possamos ser ensinados, que possamos ser fortalecidos, ó Deus, pela Tua palavra, que é viva, a Tua palavra que é poderosa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, Antônio Artei. Cumprimento a todos nossos queridos irmãos, todos presentes aqui, e também aqueles que nos assistem através da internet. Que o Senhor esteja abençoando a todos nós, como já está abençoando até aqui, neste culto gostoso, maravilhoso que estamos presenciando, e tudo para a glória do Senhor. Como é bom, né? Como o pastor Danilo disse, fez o convite, e eu também, graças a Deus, aceitei com prazer, com alegria, porque é sempre bom a gente poder estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Até já estava com saudades, porque faz algum tempinho, né, que a gente não tem pregado aqui. Também eu tenho passado por um tratamento, e então, mas agora, graças a Deus, Deus está dando esta graça, essa bênção, e nós queremos nessa noite estar com os irmãos, compartilhando a palavra do Senhor, aquilo que Deus colocou, né, para o meu coração, e creio que para todos nós aqui nesta noite. Eu vou falar nesta noite uma palavra que está aqui no Evangelho de Marcos, se os irmãos quiserem abrir suas Bíblias, no capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Nós vamos discorrer aqui em alguns versículos e comentando a respeito desta passagem. Eu não vou ler assim, corrido os versículos do texto, mas eu vou comentando versículo por versículo, e é uma grande bênção este acontecimento aqui que se deu há muitos e muitos anos atrás, logicamente, quando Jesus ainda estava aqui na terra fazendo o seu ministério. E aqui em Marcos, nós encontramos, primeiro eu quero introduzir essa palavra dizendo um versículo que praticamente é chave nesta mensagem, quando Jesus responde para um pai aflito, que buscava uma bênção, uma solução para o seu filho, e esse homem, ele pergunta para Jesus se Jesus poderia ajudá-lo, em relação ao filho dele que estava numa situação tremenda de dificuldade. Era um moço,
um jovem que estava totalmente endemoniado. Então ele pede para Jesus, né? Para Jesus, se Jesus podia ajudar. E Jesus falou, e perguntou ainda para Jesus, dizendo, se o Senhor pode, né? E Jesus falou, se tu podes crer, Jesus respondeu para esse pai, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então esse versículo é um versículo chave nesta mensagem. Mas bom, esse trio inseparável, né, pastor Danilo? Sempre estavam ali com Jesus. Eles estavam aonde? Eles estavam no monte. Jesus levou ele no monte e lá houve uma coisa assim extraordinária. Até nós chamamos como Monte da Transfiguração. Quando Jesus estava ali com eles e se manifesta a glória de Deus naquele lugar, e uma nuvem, né, cobre aquele monte, aquele lugar, e eles têm, e ali se manifesta o poder de Deus, com a presença, né, de Moisés, de Elias, e Jesus é que estava ali, sabendo tudo o que se passava, porque era uma manifestação de Deus ali, e eles ficaram encantados, eles não viram a Moisés e Elias, mas eles ficaram encantados com aquela situação, com aquele momento de glória, porque com a presença de Deus, não há a menor dúvida que o coração fica aquecido, né? E eles ficaram com o coração aquecido ali naquele lugar, naquele momento. E o que acontece? Eles falam para Jesus, olha, é muito bom estar aqui, o senhor não quer que eu faça uma tenda aí, para o Senhor e para Elias, né? E também para Moisés? Eles não estavam entendendo ainda o que significava aquela manifestação. Jesus então lógico, disse a ele que não era esse o caso, mas Jesus logo convida eles para descer do monte. Eles queriam ficar lá. Pedro e Tiago e João acharam que era uma bênção ficar ali. Mas Jesus convidou eles, não, vamos descer aqui do monte e vamos lá embaixo, vamos lá na cidade, porque lá tem gente precisando de nós. Nós não podemos ficar aqui, nós precisamos fazer a obra, precisamos nos manifestar para as pessoas que estão em apuros e em necessidades. Em outras palavras, Jesus quis dizer isto. E o que acontece? Jesus então desce com eles, né, Pedro, Tiago e João, e quando eles chegam ali embaixo, na cidade, ele depara com uma grande multidão. E diz aqui a palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, né? No capítulo 9, versículo 14, diz assim a palavra de Deus, eu vou ler aqui. E quando se aproximou dos discípulos, que havia lá embaixo, naquela ocasião, com as pessoas, com a multidão, viu ao redor deles, grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Escribas eram chamados os doutores da lei, aqueles que ditavam a lei, que ensinavam a lei. Naquela época ainda, Jesus já tinha se manifestado, a época da graça, ele ainda ia fazer o sacrifício da cruz para a salvação, mas ainda o povo vivia na lei. Então o que acontece? Esses escribas estavam ali com aquela multidão, ensinando, havia um alvoroço ali, uns concordam, outros não, né? E diz aqui a palavra do Senhor, no versículo 15, e logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. A multidão, naquele momento, percebe que Jesus está lá. E quando eles percebem que Jesus está lá, eles correm para ele. E começam a cumprimentá-lo, a saudar o Senhor Jesus. É interessante que a gente pensa que por causa da perseguição dos fariseus, dos judeus contra Jesus, porque na verdade os judeus não acreditavam em Jesus, mas não é todos não. Era uma parte de alguns sacerdotes e escribas da lei, fariseu, que não davam crédito a Jesus, mas a maior parte das pessoas, a multidão, gostava de Jesus, porque eles acompanhavam Jesus, eles viam os milagres que Jesus realizava, eles viam o poder de Deus, aonde Jesus manifestava o seu poder ali, então ficaram felizes, correram até ele para cumprimentá-lo. E nós encontramos aqui então,
Jesus faz uma pergunta, então, o que está acontecendo, essa discussão? Lógico que Jesus sabe, né? Ele é Deus, mas ele faz a pergunta, né? Então ele perguntou sobre aquela confusão, os escribas querendo ensinar, e o povo ouvindo, outros não, e naquele meio todo, surge um homem, e diz a palavra de Deus, que Jesus, naquele instante, ele dá atenção a um pai que está em meio à multidão. Naquela multidão, tinha um pai desesperado. Ele precisava de uma bênção. E ele certamente já ouviu comentar, já viu falar de Jesus, que Jesus tinha poder, que Jesus abençoava as pessoas. E a situação deste homem era que seu filho, menino ainda, um jovenzinho, já há muito tempo estava terrivelmente endemoniado. O demônio pegava ele, jogava ele no chão, jogava no fogo, segundo o próprio pai fala, se os irmãos tiverem com a Bíblia aberta aí, mas aqui no versículo 17 diz assim, um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando, e eu disse aos teus discípulos, que o expulsassem, e não puderam, e ele respondendo lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Jesus naquela hora, quando ele vê aquele homem reclamar, que certamente aquele homem tinha pedido até para alguns discípulos que estavam ali de Jesus, para expulsar o demônio daquele rapaz. E quando o pai fala que pediu, mas não conseguiram, Jesus fica assim, não digo assim revoltado, mas Jesus, a expressão de Jesus é aqui, dizendo que aonde está a fé de vocês? Que geração incrédula, né? Jesus então naquele momento, olha para aquele pai desesperado e fala, trazei-me-o aqui, traz o menino aqui na minha presença. E diz aqui a palavra de Deus, que Jesus repreende a incredulidade e manda trazer o menino. Aqui nós vamos ver isso no versículo 19. E ele respondeu-lhes e disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando eu vos sofrerei ainda? Trazei-me. Quer dizer, traga o menino aqui. E naquela hora, o que acontece? Ele diz assim, para o pai, de quanto tempo é que ele está nessa situação? Jesus faz essa pergunta para o pai do menino. E o pai, quando olha para Jesus, ele fala que já é há muito tempo, e o que acontece? Jesus fala assim, para ele, traga o menino aqui. Aí o homem chega para Jesus, logicamente deve ter ficado feliz, porque Jesus chamou, e ele estava esperando tanto essa bênção, tanto é que ele já tinha clamado, implorado para aqueles discípulos, mas agora é Jesus que está falando. Ele então coloca agora, tem agora essa alegria, logicamente, no coração, e quando Jesus fala com ele então, ele fala para Jesus, né? Ele diz assim para Jesus, olha, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha a pergunta desse pai, né? Falou para Jesus, se tu podes fazer alguma coisa. Jesus então olha para ele, Jesus não respondeu com soberba, né? Porque lógico, ele é que pode todas as coisas, ele é Deus, né? Não, mas ele respondeu com calma, né? Ele respondeu para aquele homem e disse para ele, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Essa é a resposta de Jesus para aquele pai. Senhor, o Senhor pode me ajudar? O Senhor pode nesse momento fazer com que esse meu filho fique liberto? Jesus falou, olha, tudo é possível para aquele que crê. Nós conhecemos muitas passagens na Bíblia,
quando as pessoas colocam fé no Senhor, né? Que é prova maior do que aquele centurião, não é mesmo? Que ele tinha o servo dele doente em casa, prestes a morrer. Aquele homem vê que precisa de uma bênção para aquele servo que ele tanto amava. Os seus soldados, porque esse centurião ele comandava, ele era um soldado romano que comandava um cento de soldados, né? E eles falaram: olha, pede, né, para Jesus. Então o que acontece? Ele manda um aviso a Jesus, e Jesus então fala que tudo bem, eu posso ir então ver esse rapaz. É uma outra ocasião aqui. Mas aquele homem se sentiu tão indigno de receber Jesus na casa dele, que ele falou: olha, diga apenas uma palavra, e meu servo será curado. E Jesus se admirou tanto da fé daquele homem lá, que não era judeu, nem pertencia a Israel, era romano, aliás, detestados pelos israelitas, né? Ele, então, o que acontece? Ele coloca a fé, e aquele moço fica curado totalmente. E Jesus se admira da fé dele, né? Fala: olha, nem mesmo em Israel eu vi fé como esse homem. Então o que Jesus está dizendo aqui? Se tu podes, tudo é possível aquele que crê. Então essa palavra também é para nós. Muitas vezes nós estamos diante de uma dificuldade, seja ela qual for. Muitas vezes é uma enfermidade, essas doenças todas que estão acontecendo aí. Muitas vezes é um problema familiar, problema conjugal, muitas vezes é financeiro, que hoje é bastante comum, não é mesmo? E as pessoas às vezes chegam assim num ponto de desespero, de angústia, de tamanha necessidade. Jesus está sempre pronto para resolver a situação. Se tu podes crer, tudo é possível. Essa palavra, portanto, também é para nós nesta noite. Se estamos necessitados de alguma coisa, que precisamos de uma bênção de Deus, Jesus está dizendo para nós: se você pode crer, tudo será possível, e você alcançará esta bênção. Então, essa palavra fica para o coração de cada um, nossos corações aqui. Se precisamos, Jesus está dizendo: se tu podes crer, tudo é possível, porque Ele já fez por nós aquilo que nós precisávamos. Lá na cruz, Ele nos deu salvação, lá na cruz Ele carregou com as nossas enfermidades, lá na cruz Ele nos deu a cura. Então, sempre que precisamos, Jesus está dizendo: eu já fiz a obra, eu já paguei o preço por vocês, então vocês confiem em mim, que assim tudo é possível aquele que crê. E então, o que acontece? Neste momento, nós vemos aqui, que aquele rapaz, o pai do menino, então quando Jesus fala: se tu podes crer, olha que situação. O pai do menino chora naquele momento. A Bíblia que diz que ele, com lágrimas nos olhos, ele fala para Jesus, né? Ele responde para Jesus. Aí nós vemos esse versículo aí, está de 9, 21 a 23, mas eu vou dizer aqui. O pai do menino, chorando, disse a Jesus: eu creio, Senhor. Jesus tinha falado: se tu podes crer, né? Ele disse assim, o pai do menino: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Quer dizer, o que acontece com este homem? Ele crê, mas ele não confiava. Aí que está a diferença entre o crer e confiar. Porque se você perguntar para qualquer pessoa na multidão, como havia uma multidão ali, você sair aí fora e perguntar a respeito de Jesus: você crê em Jesus? Você vai encontrar quase que a maioria dizendo, principalmente aqui no Brasil, que é um país cristão, você vai encontrar a grande maioria dizendo: eu creio. Mas você crê em Jesus? Eu creio em Jesus, creio em Deus, né? Que muitos fazem confusão, Jesus e Deus é o mesmo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio, mas só que crer é uma coisa, mas confiar é outra. Se eu creio que Jesus pode fazer algo por mim, eu preciso confiar que Ele faz. Eu tenho que fechar os olhos e dizer: não, Senhor, está feito, eu creio. É aí que é a fé que é depositada naquele momento. E aquele homem sentiu isso naquela hora. Puxa vida, eu creio, mas eu não confio.
não é mesmo? Então ele, com lágrimas, ele pede para Jesus, né? Ele fala: Senhor, eu creio. Agora ele pede uma ajuda aqui: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, né? Nós precisamos pedir ajuda de Jesus. Se nós cremos realmente, confiamos, tudo bem, mas se existe alguma duvidazinha em algo que nós pedimos, e nós pensamos assim: mas não vai ser possível. Por isso que Jesus falou: tudo é possível para aquele que crê. Às vezes nós pedimos para Jesus alguma coisa, mas no íntimo a gente começa a pensar: mas isso é difícil, acho que não vai ser possível não, né? Então nós colocamos naquela hora incredulidade, desconfiança, não depositamos toda a fé e confiança naquele momento. E aquele homem sentiu isso: realmente eu creio, mas não estou seguro, não estou confiando o suficiente, a minha fé está muito fraca. E Jesus então fala para ele que ele devia então crer realmente, porque a bênção estava ali naquele momento para ele. Era só ele confiar. E Jesus liberta aquele menino. Quando Jesus então chega perante aquele menino, trouxeram o menino perto dele, o que acontece? Jesus, quando aquele moço se aproxima de Jesus, com a presença de Jesus, aquele moço cai no chão, cai por terra. Não é um moço que caiu, ele cai fisicamente, o corpo, mas eram os demônios que estavam nele que caiu por terra, porque com a presença de Jesus, não há nenhum demônio que resiste, não resiste, ele tem que cair por terra. Por isso que temos que ter fé, que nenhum demônio venha nos atingir, querer atrapalhar, porque eles tentam. Os demônios, eles estão ao derredor, né? São espíritos imundos que querem atrapalhar a vida da pessoa. Mas graças a Deus que nós temos ao redor de nós o cerco, né, de Jesus com seus anjos, o poder de Deus, o círculo do poder de Deus está em nosso redor e nós temos a proteção. Mas se vacilarmos, se der uma brecha, o inimigo entra mesmo. O que o apóstolo Pedro falou? Que o diabo anda rugindo como um leão, em redor de nós, procurando uma brecha para poder entrar e nos tragar. Ele faz isso, ele não cansa, todo momento, 24 horas por dia. Mas nós precisamos estar firmes na fé, né? Aí o inimigo não terá poder algum sobre nossas vidas, porque ele não resiste o poder de Jesus, a presença de Jesus que está em nós. Ele pode tentar, mas ele cai por terra, como caiu aqui, né? Quando Jesus está ali, o menino se aproxima, cai por terra, ele fica ali pulando assim, rolando no chão, mas aí o demônio vai embora, larga aquele corpo, e o menino fica totalmente liberto, totalmente curado naquela hora. E uma coisa interessante aqui, é que nós vemos que Jesus, quando ele desce daquele monte, Jesus mostra ali, pela atenção que ele deu a todos ali, principalmente aquele pai, que Jesus, ele não fica estacionado. Jesus não fica estacionado, Jesus vai sempre para frente. Com Jesus não tem esse negócio de olhar para trás e ficar no passado. Jesus não quer nada de coisas do passado. Nós ficamos muitas vezes olhando para trás, né? Remoendo as coisas do passado. Não, Jesus é para frente, né? Por isso que o Hebreus fala que ele é o autor e consumador da nossa fé, que nós olhamos para ele, o autor e consumador da nossa fé. Então Jesus, ele não fica parado, ele não fica estacionado, não olha para o passado, mas olha para frente. E foi por isso que aquele homem recebeu a bênção para o seu filho, porque Jesus não ficou parado lá no monte, não. Jesus desceu o monte e foi ao encontro do necessitado. Jesus sempre sai de um lugar que ele esteja, embora ele não pare, ele está andando sempre, né? Mas ele sempre está passando por perto de nós. Quando nós solicitamos, ele se faz presente para nos abençoar. E diante de tudo isso, que Jesus fez aquela obra, o que acontece? Os discípulos que estavam ali presentes,
eles foram embora para casa. A multidão certamente foi embora, né? Estava só Jesus ali com os seus discípulos, e os discípulos vão embora para casa. O texto diz aí em Marcos, no capítulo 9, 25, 26 e 27, está dizendo assim, olha, e ele clamando e agitando com violência, saiu tal. Aqui o demônio que sai daquele que possa abençoar, salvar, curar, libertar. Muitas vezes nós é que impedimos essa manifestação, por causa dos nossos pecados. Mas se nós confessamos os nossos pecados, e nós precisamos dele, em qualquer ocasião, ele estende a mão e nos levanta, como ele fez com esse moço que estava caído ali no chão. Então, e quando entrou em casa, agora Jesus vai embora com os discípulos para casa, e quando entrou em casa, os seus discípulos estavam com uma indagação, estavam preocupados, e eles então falam para Jesus, né? Os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não pudemos nós expulsar? Olha que aquele homem jogou isso na cara deles, na presença de Jesus, o pai daquele menino. Jogou isso na cara deles, na presença de Jesus. Porque quando o pai do menino fala, olha, eu estou aqui, meu filho está nessa situação, eu já pedi para os seus discípulos, mas eles não puderam resolver o problema, expulsar. Por isso que aquele homem naquela hora fala para Jesus, se tu podes nos ajudar, né? Então, eles perguntam para Jesus, eles estavam assim, como que a gente não conseguiu realizar essa obra aí, nesse momento, essa libertação para esse jovem? E Jesus então, respondendo para eles, disse, esta casta, quer dizer, a casta eram aqueles demônios todos, né, que estavam ali naquele jovem, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. O que Jesus quis dizer para os seus discípulos? Olha, vocês precisam orar mais, vocês precisam jejuar, porque Jesus, embora sendo ele Deus, ele nunca deixou de orar e jejuar. O que Jesus fazia? Ele ia no monte de madrugada orar. Às vezes os discípulos estavam lá tudo dormindo lá em casa, Jesus saía, ia para o monte e lá ele ia orar. Por que ele fazia isso? Ele queria estar em íntima comunhão com o Pai, o Deus Pai, né? Sabemos que ele também é Deus, mas aqui na terra ele estava como filho. Ele também buscava consagração, ele também buscava poder para a vida dele, para poder realizar a obra. É o que nós temos também que fazer, buscar esse poder, nos consagrarmos para podermos ser usados pelo Senhor. Eles não puderam realizar aquela obra naquele momento. E Jesus então fala, olha, é só pelo poder da oração e do jejum, que era o que Jesus fazia. Jesus falou uma coisa que ele vivia. Ele não estava falando algo que ele não vivia, mas ele falava algo por experiência, porque ele vivia isto. Embora ele sendo Deus, como eu disse, aqui na terra ele era o Filho, ele era homem que tinha carne, ossos e sangue como nós, e ele buscava sempre essa comunhão, porque assim ele estava sempre pronto para poder realizar a obra do Senhor, que ele veio para realizar e para cumprir entre os homens aqui na terra. Portanto, fique essa palavra para nós nesta noite, que Deus nos abençoe, que Deus derrama sobre nós a unção do seu Santo Espírito, e que nós também possamos buscar, porque Deus derrama a bênção, o Espírito Santo sem medidas, mas nós precisamos abrir o coração e buscar, porque assim será derramada essa unção sobre nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Passo a palavra ao pastor Danilo. Amém. Nós então queremos nesse instante orar por todos aqui, né? Que Deus esteja nos abençoando. Vou pedir para os irmãos ficarem em pé. E olha, diante desta palavra, eu não sei, né, mas cada um sabe da sua vida, da sua situação. Se há alguém também que precisa, nessa noite,
de uma bênção especial de Jesus, né? Algo que está trazendo para você problemas, às vezes dúvidas, dificuldades, tristeza, alguma solução que você precisa nesta noite, não sei qual, mas muitas vezes há essa necessidade. Eu vou orar agora e que Deus esteja abençoando a cada um de nós, e tenha fé. Se tu podes crer, tudo é possível. Então, coloque fé agora naquilo que você precisa, deposita no altar de Deus, nas mãos do Senhor, e Ele vai te levantar, Ele vai estender a mão e vai te levantar deste problema que muitas vezes você pode estar no meio. Amém? Senhor nosso Deus, nós acabamos de ouvir a Tua palavra. Ela é poderosa, é fiel e justa, porque a Tua palavra está aqui no Teu livro santo, e o Senhor se revela a nós através dela. Isso que o Senhor falou conosco esta noite, daquela ocasião, daquele pai que tinha aquele seu filho que estava terrivelmente endemoniado, o Senhor trouxe uma grande libertação e deu uma grande alegria para aquele homem. Nós te pedimos agora, Senhor, que aquele poder maravilhoso que o Senhor tem, esse poder que é teu, o Senhor se manifeste, Senhor, pela tua bondade e misericórdia agora, nos ajudando também. Nós queremos ter a fé suficiente, ó Pai, a certeza, colocar toda a nossa fé no Senhor, crendo realmente, sabendo que tudo é possível, e que neste momento, a necessidade que houver aqui, que o Senhor possa estar abençoando estes corações e aquele que pede neste momento. Em nome de Jesus, nos abençoa. Obrigado por esse dia, nos dá uma noite abençoada, um começo de semana feliz, que a bênção de Deus fique sobre nossas vidas. Derrama, portanto, a unção do Teu poder em cada um de nós e sobre todo o Teu povo, em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, Antônio Artem. Obrigado pela palavra. Irmãos, vamos cantar ao Senhor. Os irmãos podem se assentar nesse momento. Eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, Senhor. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso,
teus braços é o meu descanso. Amém. Amém, irmãos, que possamos nessa noite sairmos daqui transformados, edificados pelo poder da palavra do Senhor, que possamos ter fé, assim como o presbítero Antônio Ortem pregou nessa noite, que diante das circunstâncias da vida, diante daquilo que muitas vezes parece impossível aos nossos olhos, que não possamos duvidar, nunca duvidarmos do poder de Deus, né, Toninho? Nunca duvidarmos do poder de Deus sobre as nossas vidas. Nosso Deus é poderoso. O nosso Deus realiza milagres em nossas vidas. Precisamos ter fé. Precisamos crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que está todos os dias conosco, nos ajudando, nos consolando, nos dando forças para continuarmos avante. Irmãos, antes de ler o último texto dessa noite, eu quero dar 2 avisos. A nossa irmã Dona Cida, né, está hoje aqui e a pedido da nossa irmã, quem quiser ainda participar do presente para o Enzo, filho do pastor Caio, pode estar procurando a nossa irmã Dona Cida logo após o final do culto, para estar assim contribuindo, ajudando da forma que você puder, né? Pode ser através de dinheiro, né? Pode ser através de presentes, né? Procure a nossa irmã, Dona Cida, que ela estará passando as informações para você, estar podendo ajudar, colaborar com esse presente. E o nosso PG, nessa semana, meus irmãos, terça-feira, 7h30 da noite, tem sido uma bênção, tem sido um momento muito gostoso que passamos aqui, conversando, compartilhando da palavra do Senhor, e assim tem sido um momento muito maravilhoso. Venha participar conosco toda terça-feira, 7h30 da noite. A palavra do Senhor, meus irmãos, nos diz em Provérbios, capítulo 28, verso 13. Não, eu estou confundindo aqui outro texto, aí. Meus irmãos, que nessa noite possamos colocar em nossos corações aquilo que o Antônio Ortem pregou aqui, que possamos ter fé, que possamos crer em Cristo Jesus, que possamos sair dessa noite aqui renovados, né? Que possamos sair aqui fortalecidos, que o Espírito Santo de Deus nessa noite tenha aumentado a sua fé, tenha fortalecido a sua fé para enfrentar todas as circunstâncias que nós ainda passamos aqui neste mundo. Vamos fechar os nossos olhos, meus irmãos, vamos fazer a oração final. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso. Obrigado porque nesta noite ouvimos a doce voz do Teu Santo Espírito falar aos nossos corações. Abençoe a nossa igreja, Pai. Abençoe cada ministério, Senhor. Abençoe cada irmão, cada irmã. O Senhor conhece, Senhor, as nossas necessidades. O Senhor conhece todas as áreas da nossa vida, Senhor, áreas que precisamos melhorar, áreas que precisamos aumentar a nossa fé, Senhor, que possamos, ó Deus, confiarmos plenamente em Ti, Senhor, que não possa haver dúvida nenhuma em nossas vidas, Senhor, em nenhuma área da nossa vida, que possamos confiar plenamente no Deus Todo-Poderoso que está conosco, Senhor. Nós te oramos, Senhor, nós te agradecemos. Nos dê, Senhor, uma boa semana, Senhor, com a Tua graça. Oremos, meus irmãos, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e o amor de Deus Pai, Criador de todas as coisas, e a comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador, esteja com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, hoje e para todos sempre. Amém. Tenham uma boa semana, meus irmãos, com a graça de Cristo Jesus.